Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bom? Hoje é sábado, dia 20 de junho, e encerramos mais uma semana neste momento conversando com Deus. E queremos cada vez mais levar essa palavra de conforto a você e sua família. Hoje celebramos a memória de Rafael Palacios. Mais uma vez, voltamos aqui para a América Central, El Salvador. Alguém que doou sua vida pela vida dos pequenos. Alguém que acreditava no trabalho das comunidades eclesiais de base. É chamado de um dos mártires das SEBs. Um pouco de sua história. Nasceu em São Luís, Talpa, em 16 de outubro de 1938. Foi ordenado padre no dia 26 de maio de 1963. Foi morto em plena rua no dia 20 de junho de 1979, em El Salvador, quando retomava de uma reunião de uma SEB, essa comunidade eclesial de base. Tinha apenas 41 anos de idade. Novo. Um sacerdote comprometido com o projeto de Deus. Sua principal obra foi a formação das comunidades eclesiais. Certa vez, ele afirmou: o essencial da mensagem de Jesus foi convidar a humanidade dividida a lutar contra tudo o que mantém as pessoas dispersas e desorientadas. Isto é, o pecado. Jesus nos propõe o seu plano e nos convida a segui-lo, não de qualquer modo, senão que Jesus o situa dentro dos limites mais definidos de uma sociedade, de uma comunidade que é a sua igreja. Pois é aí que todos poderão participar, mais eficazmente na consecução deste ideal, onde poderão efetivá-lo com a ajuda de todos. É a história de Rafael Palacios, uma história de ontem, assassinado brutalmente em 1979. A história dele se encontra com a história de tantos e tantos outros mártires das SEBs. De modo especial, Dom Oscar Romero. Eram próximos, eram amigos, lutavam por uma igreja diferente. Uma igreja feita dos pequenos, uma igreja comprometida com as causas sociais. Uma igreja que não media esforços e não pode medir, e deve até hoje ainda estar nesta luta de não medir esforços, uma igreja plenamente em saída. Uma igreja que luta por dias melhores, anunciar Deus até as últimas consequências. É muito fácil levantar as mãos, é muito fácil louvar a Deus através dos lábios, mas não podemos parar só por aí. A oração nos diz orar e agir, ora, ação. Então que nós possamos resgatar esta identidade de uma igreja viva, uma igreja concreta, uma igreja comprometida, uma igreja que não se vende. Que tristeza semana passada a gente ouvir uma ala da igreja que falava que vendia-se por trocados em favor de uma política que não é vida. Em troca de favores, a nossa igreja tem que ser uma igreja comprometida. Que bom que a CNBB, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, emitiu uma nota, bem como o próprio Papa, uma igreja diferenciada, uma igreja comprometida. Esta não é a nossa igreja. A nossa igreja tem seus ideais próprios, os seus ideais de um cristianismo fundado a partir das necessidades básicas do ser humano. A vida tem que prevalecer. Não se troca nada por nada. Se troca somente a vida pela justiça. Para que possamos fazer da nossa igreja uma igreja cada vez mais anunciadora do projeto de Deus. Como foi Rafael Palacios. Oremos. Deus nosso Pai, Padre Rafael colocou a sua vocação sacerdotal, a sua inteligência, as suas forças a serviço do povo necessitado, convidando todos para entrar em comunhão e formar comunidades, lugar por excelência da presença do ressuscitado. A seu exemplo, esforcemo-nos para superar o individualismo que nos divide e nos destrói a consciência de pertencermos a um povo, a uma comunidade. Individualismo que nos torna periféricos, sem raízes, medrosos, assustadiços,
e vulneráveis como caniços ao vento. Acreditemos mais na força do amor do que na violência, mais na comunhão e na participação do que do isolamento e do individualismo. Rafael Palacios, rogai por nós.